Boa tarde, amigos. Estamos, desculpe, estamos recebendo a nossa amiga Beth, que ela vai passar para a gente hoje a mensagem de fortalecimento. Perdão, pessoal. O tema da mensagem é: tá velhinho, o tempo passa, né? Tá velhinho, o tempo passa. Mas o importante é que a gente envelheça com saúde, né? O importante é isso. E ser grato por estar aqui. E se amar com a idade que a gente tem, né? E vamos recebendo, agradecendo a nossa amiga Beth. Beth, obrigado do fundo do coração por estar aqui, para passar essa mensagem dessa tarde. Obrigado vocês que estão se inscrevendo no canal do SEAC. Por favor, pessoal, divulguem para mais gente. Os nossos trabalhos são importantes. Divulguem, espalhem essa mensagem, espalhem, pede para o pessoal pegar e ir lá no sininho e colocar assim, não só se inscrever, mas ativar o sininho. Como que ativa? Quando o sininho tem 2 risquinhos aqui, aparece lá. Daí você já está ativo. Daí você vai receber. Obrigado, pessoal, por estarem se inscrevendo, pela força de vocês. E vamos passar a vez para a nossa amiga Beth, que ela veio passar essa mensagem fabulosa para a gente. Obrigado, amiga, por gentileza. É com você. Então, boa tarde, amigos. Agradeço a oportunidade de estar aqui e elevando o pensamento ao Pai Criador, ao nosso Mestre Jesus, pedindo a eles que nos amparem nesses próximos instantes, para que possamos entender os ensinamentos dessa tarde. Que assim seja. Então, o tema é serenidade. Serenidade é do livro da Joana de Ângeles, chamado Dimensões da Verdade, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco. É o capítulo 3, Serenidade. Então, diz a Joana de Ângeles que a vida hoje é uma faina incessante, ou seja, é um trabalho que não acaba nunca, e a gente tem sede de conforto, às vezes até do que é supérfluo. Então, a gente pode se questionar o que é necessário, o que é supérfluo. Nessa nossa vida de encarnados, essa vida é essencial para a evolução do nosso espírito, nós temos necessidades para a sobrevivência. E o Deus nos dá um meio de suprir essas necessidades. No entanto, o problema é quando elas passam a ser supérfluas. A Joana de Ângeles escreve: só o necessário é útil, o supérfluo nunca o é. Aí a gente lembra que Jesus falou, né? Não vos afadigueis pela posse do ouro, né? De ficar naquela faina incessante de ter cada vez mais aquele cansaço, né? Aquela neura, aquele estresse. E essa ânsia pela posse dos bens materiais exaure, né? As nossas energias. Então, também podemos nos perguntar, né, qual é o limite do necessário, qual é o limite entre o necessário e o supérfluo? E os próprios espíritos nos ensinam que esse limite não é exato, não é absoluto, mas é relativo conforme as condições da nossa vida proporcionadas pelos avanços da civilização. Então, por exemplo, há décadas atrás, né, porque esses avanços da civilização criam novas necessidades. Então, há décadas atrás, quando a internet começou, a internet era desnecessária, era um supérfluo. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, com muitas aulas online, trabalhos, né, em home office, nós aqui, né,
os centros espíritas, divulgando o Evangelho de Jesus. Então, o celular, o computador, a internet já não são mais supérfluos, passaram a ser necessários. Por isso que os espíritos dizem, né, que o limite entre o necessário e o supérfluo não é exato nem absoluto, é relativo às condições de vida proporcionadas pelos avanços da civilização, né? E os bens necessários, eles estão aí para nossa sobrevivência. Então, o importante é que são, né, os bens necessários, aqueles que nos mantêm, né, que ajudam a sobrevivência aqui no plano material, que nos dão um conforto relativo e que nos permitem a vivência em sociedade, né? Nós temos condições de nos encontrarmos com os amigos, sairmos para fazer cursos, e os bens supérfluos, o que são? É o luxo, todos aqueles que estão lá só para satisfazer o nosso orgulho. Então, continuando, os ensinamentos de Joana de Ângeles, ela diz assim, que no mundo de hoje há uma ânsia de prazer exagerada. Então, são os vícios da gula, do sexo, do fumo, do jogo. Isso tudo acarreta desequilíbrios físicos, mentais e até financeiros, né? Às vezes a pessoa vai à falência, nas jogatinas. E todas essas ânsias de prazer, todo esse vício, trazem satisfações passageiras. E mais, são tão passageiras que a inquietação, a aflição continuam. É que nem a sede da água do mar. Quanto mais bebe, mais a gente tem sede, né? Então, a Joana de Ângeles também nos diz que, hoje em dia, as pessoas buscam o triunfo fácil, buscam vencer a qualquer custo, mas não buscam autoconhecer-se, disciplinar-se, para renovar as disposições íntimas, né? Ter um olhar mais humano, mais compassivo, mais paciente. Não buscam instruir-se para vencer a própria ignorância. E a serenidade, né? Hoje o nosso tema é serenidade. Ela é consequência do autoconhecimento e da autodisciplina. E aqui nesse livro, Dimensões da Verdade, a Joana de Ângeles cita Marco Aurélio. Marco Aurélio, que escreveu o livro Meditações. Então, Marco Aurélio diz que a pessoa tranquila é a pessoa bem ordenada, é o espírito bem ordenado. Então, a serenidade é o estado de ordem, que tranquiliza interiormente, ordem que nasce da educação disciplinada pelo exercício do dever e esclarecida pela instrução, que amplia as possibilidades do conhecimento. Então, quem foi Marco Aurélio, né? Ele foi um imperador filósofo, estoico, lá de Roma, um imperador romano, que viveu no século II depois de Cristo. Ele era de uma família muito rica, muito influente, ele se tornou imperador de Roma. E em meio a muitas turbulências, guerras, catástrofes, o Marco Aurélio escreveu o livro Meditações. E ele era estoico. Então, o que é ser um filósofo estoico? É aquele que segue o estoicismo, é uma escola filosófica fundada por um outro filósofo, Epíteto, e foi um filósofo grego que viveu no século II antes de Cristo, ou seja, uns 400 anos antes de Marco Aurélio. E a essência dos ensinamentos do estoicismo é sobre o que depende e o que não depende de nós. Então, segundo o estoicismo, algumas coisas dependem de nós e outras não dependem de nós. O próprio Marco Aurélio que escreve, o que depende de nós é o julgamento. Então, julgar, né, é ter essa análise crítica baseada na razão, no raciocínio,
é o impulso à ação, né, que gera o comportamento, e o desejo ou o não desejo, né, a evasão, o que não queremos. Então, em uma palavra, o que depende de nós é tudo aquilo que diz respeito a nós mesmos. O nosso julgamento, a nossa ação, o nosso desejo. Então, aquele que deseja se tornar uma pessoa perfeita deve exercitar o domínio dos desejos e das aversões, né, o que ela deseja, o que ela não deseja, para não se frustrar. Então, por exemplo, se a pessoa deseja além das suas próprias possibilidades, aí as coisas não acontecem, ela vai ficar frustrada. Ou se ela não deseja algo importante, ela perde oportunidades na vida. Então, e mais, né, a pessoa que deseja se tornar perfeita deve também, ter o domínio dos impulsos da ação, né, fazer alguma coisa ou da repulsão, então repelir, se afastar de alguma coisa, e também evitar erros. E o Marco Aurélio, em Meditações, ele praticava exercícios espirituais. Ele, nesse livro Meditações, né, que ele escrevia para si mesmo, ele fazia autorreflexão para poder autotransformar-se. E o Marco Aurélio também enfatiza. E o que depende de nós também? A sabedoria, a justiça e a temperança. Então, temperança, ser uma pessoa moderada, comedida, que não comete exageros, que busca o caminho do meio, né, busca o equilíbrio, nem excesso, nem a falta. Então, por exemplo, uma pessoa excessivamente vaidosa, né, que só cuida do corpo físico e esquece de alimentar a alma. Ela pendeu mais para o excesso. Ou uma pessoa descuidada, relaxada, desmazelada, que não cuida nada do corpo físico. Ela pendeu para a escassez, né. E o caminho do meio é o equilíbrio, cuidar do corpo e cuidar do espírito. E olha que interessante o que escreve também Marco Aurélio: "O único mal que existe é o mal moral, é não ser virtuoso", ou seja, o único mal que existe são as nossas imperfeições morais que nos levam ao sofrimento. É como se diz, né, na doutrina espírita, o problema não é o mal que você recebe, é o mal que você comete. Então, para os estoicos, ser feliz é ser virtuoso, é ser uma pessoa de bem. E o Marco Aurélio também escreveu, né, sobre a transitoriedade de todas as coisas na Terra e sobre a morte. Então, ele deu ênfase nesse fluxo constante, né, de transformações, esse fluxo de transformação constante de todas as coisas, porque a matéria é efêmera, é passageira, por isso que fala que são falsos valores, né, porque um dia acabam. E por isso que é importante disciplinar os nossos desejos, porque desejar coisas inúteis, o próprio Marco Aurélio escreve, é uma das maiores causas do sofrimento, porque a gente entra naquela ansiedade e aí se frustra porque não consegue aquilo que desejava excessivamente, né? E aí também, Joana de Ângeles, né, vem ao encontro desse pensamento, que só o necessário é útil, o supérfluo nunca o é. E Jesus, né, não vos aflijais pela posse do ouro. E Marco Aurélio também dizia que era importante pensar na morte para aceitar o nosso destino, aceitar que um dia todos morrem. E aí, nessa aceitação, não é a gente se acomodar, né? Ah, um dia eu vou morrer mesmo, né? Então deixa para lá, não vou fazer mais nada. Não, é compreender de que existe o todo e nós somos uma unidade nesse todo. Então, existe a unidade no todo. O Marco Aurélio escreveu: perceba a bondade com que Deus elevou o homem, deu-lhe o poder de nunca se separar do todo, que é o próprio Deus. E caso se separe, de retornar, reincorporando-se e retomando sua posição como parte.
Essa é a perfeita parábola do filho pródigo, né, que Jesus contou 2 séculos antes, que um homem tinha 2 filhos, o mais moço pediu a sua herança, foi para um país distante, gastou todo o seu dinheiro, aí passou fome, foi procurar num trabalho como guardador de porcos para poder comer a comida que sobrava dos porcos, mas ninguém lhe dava, e ele resolveu voltar para a casa do pai e foi acolhido pelo pai com muito amor. Então, nessa parábola do filho pródigo, o pai dessa parábola é Deus, e nós somos os filhos pródigos. E quando nós nos desviamos do bem ou das leis de Deus, nós caímos no sofrimento, é que nem o filho pródigo, ele saiu da casa do pai, se desviou das leis de Deus, assim, metaforicamente falando, e sofreu. Assim também nós, quando nós nos desviamos do bem, das leis de Deus, nós sofremos. E aí a gente volta para a casa do Pai, né? Que é voltar para a casa do Pai? É buscar o aperfeiçoamento intelecto-moral, é cuidar do espírito. Então, voltando a Marco Aurélio, o imperador filósofo, trouxe esses ensinamentos notáveis nesse livro Meditações. Então, ele fala que é preciso aceitar o inevitável, porque tem coisas que não dá para evitar, está fora do nosso controle. E entregar-se ao todo, né? A Deus, e desejar o que o todo deseja. É como o evangelista João escreveu lá no capítulo 10, versículo 30, em que Jesus disse: Eu e o Pai somos um. Então, entregar-se ao todo, nosso desejo ser igual ao desejo de Deus, ou seja, seguir as leis divinas. E esse sentimento de unidade, né, nos leva a, a, a que o nosso desejo coincida com o desejo de Deus, com o desejo do todo, conforme Marco Aurélio. Marco Aurélio desloca do ponto de vista limitado, individual, para o ponto de vista cósmico. Então, a gente olhando assim a vida do ponto de vista cósmico, as coisas materiais apresentam-se como são. Ele escreve, pequenas, transitórias, desprovidas de valor excessivo. Então, isso nos leva a ter uma percepção, uma compreensão de que tudo se transforma. E aí a gente não dá tanto valor às coisas mundanas. Aí a gente vai agir com justiça em todas as nossas ações. Agir com justiça é equidade. A gente lê muito essa palavra no Evangelho, iniquidade. Iniquidade é falta de equidade, é ser injusto. Então, se a gente compreende, né, que tudo é transitório e a gente age com equidade, com justiça, a gente conquista a serenidade. Conforme diz o imperador, o homem sereno, né? O que os outros podem dizer ou pensar sobre ele, ou o que podem fazer contra ele, nem sequer atinge sua mente. Ele abandona todas as ambições e preocupações e não tem nenhum outro desejo senão manter-se no caminho reto da lei e, com isso, seguir o caminho de Deus. Então, retomando Joana de Ângeles, né? A serenidade não é consequência, ela diz, nem de conforto, nem de dinheiro, nem de estabilidade conjugal, nem de saúde. Tudo isso são ingredientes externos. Jesus era sereno. Ele, como ele diz, ele não tinha nem uma pedra para, não tinha onde reclinar a cabeça, né? Então, nas suas peregrinações de cidade em cidade, pregando o evangelho, ele não levava a cama, o travesseiro, o cobertor, né? Ele não tinha onde reclinar a cabeça. E sereno, né? Por completo. Chico Xavier era tão sereno e olha que ele, né, tinha muitas doenças físicas. Aí muitas pessoas podem dizer assim: ah, mas como é que eu vou ser sereno? Você não sabe, eu tenho tantos problemas na minha vida.
E aí a Joana de Ângeles fala que nós precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, ver as belezas da natureza, da vida, ouvir as músicas da natureza, da vida e ser agradecido. Isso nos leva à paz interior, a uma harmonia interior. E aí a Joana de Ângeles termina esse capítulo, né, Serenidade, do livro Dimensões da Verdade, nos levando a uma viagem mental, né? Imaginar, assim, todas essas belezas da natureza, essa música da natureza. Então, trouxe aqui para a gente se deleitar um pouco. Painéis em vulgares se desenham num raio de sol, numa estrela que fulge, num sorriso de criança, num farfalhar de folhas levemente balouçadas por brisas ciciantes, no tamborilar da chuva no telhado, numa ave ligeira bailando no ar, na harmonia e no colorido de uma flor. E aí, assim, ela nos convida à serenidade. Assim, né, esse é um convite para nos tornarmos espíritos bem ordenados, né, no conceito de Marco Aurélio. Então, amigos queridos, agradeço muito a atenção e daqueles que aqui estão ou estarão, pedindo a Deus, a Jesus, que nos abençoe no dia de hoje, nessa semana, em todos os momentos da nossa vida, e possamos ter esses olhos de ver, esses ouvidos de ouvir, tantas belezas que existem ao nosso redor e que possamos ser agradecidos. Obrigada, Pai, obrigada, mestre amigo, por todas essas bênçãos que recebemos diariamente. Que assim seja. Muito obrigada. Que a paz de Jesus nos acompanhe todos os dias da nossa existência.